Este é o Sem Edição e hoje é dia de Reinaldo Azevedo por aqui. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Silvio? Como está? E aí? Tudo esquentou um pouquinho, menos frio. Você está mais contente, estou reparando. Eu odeio frio, né? Eu odeio frio. Em 35 graus está ótimo. Assim, estável. Só isso? Reinaldo, o primeiro assunto do nosso programa de hoje é a eleição para a presidência da Câmara, o sucessor de Eduardo Cunha. Isso deve acontecer na quarta-feira, se o Valdir Maranhão não mudar de ideia, algo que não é difícil de acontecer. Parece que agora não, fizeram ali uma solução salomônica, né? Porque os líderes queriam na terça, ele queria na quinta, então por que não quarta? Que é sensacional, né? Pronto, por que não quarta? Eu já disse, eu achei todo esse debate sobre a data inacreditável, né? Até inacreditável, inclusive, a razão por que não poderia ser na quinta. Porque também tem uma coisa, hein? Às vezes, até o Maranhão tá certo, que caberia ele decidir mesmo. Esse negócio dos líderes é que se acostumaram que ele não decide coisa nenhuma, que ele, enfim, tem lá uma figura patética perdida ali no meio. Então, não, deixa que a gente decide. Não, a decisão é dele. Fala assim, não, na quinta-feira qual é o risco de estar esvaziado? Vem cá, se você não comparece nem para votar para a presidência da Câmara, né, aí realmente para ganhar um diazinho a mais de um recesso que não existe, porque é um recesso informal, aí também é o fim da picada. Mas que se faça na quarta, parece, Silvio, que surgiu um nome forte, que é o Rogério Rosso. Eu estava achando que ele não tinha, chegou a se noticiar que tinha desistido, até disse na TV, nos Pingos, eu disse, eu acho que não desistiu. Acho que era ali um teste para saber e tal. Ele se comportou muito bem na comissão do impeachment. Demonstrou liderança, demonstrou frieza, demonstrou educação no trato com os parlamentares, demonstrou conhecer o regimento, tem o apoio do Centrão e também não é uma figura que vá causar constrangimentos maiores ali ao PMDB, né? É do agrado do governo? É do agrado do governo. O Temer, corretamente, a meu ver, está se mantendo longe da disputa, tanto quanto possível, e faz muito bem, né? A gente já lembrou aqui na semana passada que uma das origens da crise política que a gente vive foi quando a Dilma resolveu, lá atrás, atravessar a rua, como eu brinquei à época, para pisar numa casca de banana, né? Não, eu não quero que o Cunha seja eleito. Como não quero que o Cunha seja eleito, né? E a gente sabe disso, chamou lá o Temer, então apenas vice-presidente, e disse, não, ele não pode, disse, presidente, ele será. Chamou o próprio Quinalha, o Arlindo Quinalha, que foi feito candidato, ele disse, presidente, nós vamos perder, né? Melhor fazer uma composição. Ela não aceitou, né? E ali, enfim, e o resto é crônica conhecida. É claro que não foi só isso, mas isso ajudou a azedar muito o caldo. Bom, eu acho que o Rogério Rosso leva uma boa vantagem aí, acho que tende a ser eleito, e há outras candidaturas, do meu ponto de vista, um pouco incompreensíveis se a gente considerar a sua articulação. Então vamos lá. Consta que PSDB e PPS podem apoiar o Virgílio Guimarães, né, candidato do PSB de Minas. De novo, eu não entendo por quê. Qual é a chance que o Virgílio Guimarães teria no segundo turno contra o Rosso, por exemplo, além de nenhuma? Né? Não creio. Não vejo porque o PSDB vai entrar nessa. E tem uma articulação que aí realmente eu acho que mistura alhos com bugalhos, que é a do Rodrigo Maia, né? Que resolveu disputar com apoio de PT e PCdoB. Nem todo o PT, né? Alguns ali estão dizendo, não apoio golpistas, é o caso do Vadir Damus, do Paulo Pimenta, né, do Henrique Fontana, não apoio golpistas. Bom, eu só não entendo porque é que, para mim tem uma coisa de lógica necessária em política, e sempre que ela é contrariada eu acho que dá problema. Ainda que a política não seja sempre lógica, mas de preferência deve ser. Por que é que o Rodrigo Maia, como um candidato que também é da base, vai se juntar com dois partidos que tiraram como posição oficial que não vão votar nada que o governo Temer queira, né? Isso está claro, né? Não é assim, o que for bom a gente vota, o que for ruim a gente não. Não, eles disseram, não, nós não vamos votar porque não reconhecemos a legitimidade do governo, né? Por que que o Rodrigo Maia vai se juntar a essa gente? Portanto, eventualmente, se ganhasse, faria vitoriosos petistas e PCdubistas e faria derrotados partidos da base aliada.
O que seria algo incompreensível, né? O PT ter força dentro da Câmara com o governo agora Michel Temer. Não faz sentido. Seria uma articulação... não faz sentido. Aí a gente sabe, o Lula já liberou e disse, eu acho até engraçado que hoje se noticiou assim, por aí, né? Como é que é? O Lula endossou a negociação e a Dilma resolveu não criar obstáculos. E foi aí que eu caí na gargalhada. Como se o Lula endossando, a Dilma pudesse falar outra coisa, né? No PT. Evidentemente não podia nem no governo, quase. Né? Então, tem essa articulação. Aí é claro que no que eles puderem atrapalhar o governo, melhor. Que tipo de acordo o Maia faria com petistas e PCdoBistas? Não sei. Vamos fazer um acordo de agenda? Vamos fazer um acordo para haver uma equanimidade na condução? Mas essa tem de haver mesmo, para a questão de regimento. Né? Então, não entendo isso. Acho que a coisa tende... para o Rogério Rosso, que resistiu inicialmente, porque sabe que é até fevereiro e acabou, depois não pode se recandidatar, né? Mas eu acho que, se for ele, é uma boa solução. Ele é muito próximo do Cunha. Inimigo não é, mas também pau mandado do Cunha. Vamos lá. Posso embarcar, então, já alguns comentários, um pouco das perguntas de quem nos acompanha pelas redes sociais nesse momento, diz respeito mais ou menos a isso, Reinaldo. Seus leitores querem saber se a escolha e até que ponto a escolha desse sucessor do Eduardo Cunha pode beneficiar o próprio Eduardo Cunha numa votação no plenário. Olha, eu queria, até faço aqui um apelo aos meus coleguinhas que escrevem muito a respeito, porque eu estou na outra linha, queria que me dissessem como. Eu até agora não sei. Porque eu vejo, hoje ainda li uma coluna dizendo Cunha ainda está no comando. No comando do quê? Do quê ele está no comando? Terça-feira, pode ser que a CCJ vote amanhã, né? O recurso dele vai ser derrotado. Tá certo? Que recurso é esse? É o recurso que pede anulação da votação, não do processo, anulação da votação no Conselho de Ética. Né? Eu acho que ele perde, são 66 votos, eu acho que ele perde. Digamos que ele ganhe e se vote de novo. Digamos que se votando de novo, e aí pelo painel, o resultado fosse o contrário, fosse pela rejeição do relatório que pede a condenação dele. De qualquer modo, isso vai a plenário. Com a diferença de que ou são 257 votos a favor do relatório, ou 257 votos contra o relatório. Tá certo? Então o plenário vai ter de se manifestar. O plenário vai se manifestar em agosto, não vai ser agora. Né? Que tipo de controle o Cunha tem? O que eu estou vendo assim, estão querendo manobrar para que um presidente da Câmara, sendo um cunhista, possa... O quê? Não sei. Eu não sei, mas quem escreve a respeito também não sabe. Tem que colocar para votar. Porque eu tô procurando, mas o que é que um presidente... tá bom, um presidente aliado do Cunha poderia fazer o quê? Nada. Não pode fazer nada. Acabou. Agora é CCJ e votação. Não tem interferência de presidente de Câmara nesse negócio. Zero. Né? Muito se falou, queriam marcar a votação na terça-feira, porque terça-feira seria a sessão da CCJ, então aí não vai ter sessão da CCJ, vai para o segundo semestre, para depois do recesso. Sim, mas a votação já vai ser no segundo semestre, depois do recesso, do caso Cunha. Vai ser o quê? A coisa atrasaria 1, 2 semanas? Muda alguma coisa? E mais, tem que lembrar também o seguinte... Digamos que ele não haja os 257 votos para caçar esse senhor. Ele vai ser cassado pelo Supremo. Como é que ele é cassado pelo Supremo? Ele vai ser condenado pelo Supremo e vai perder o mandato. Não há a menor chance disso não acontecer. O Supremo, aliás, já deu esse sinal. Quando o Supremo o afasta da presidência da Câmara e o afasta do exercício do mandato, que note, não é só afastar da presidência da Câmara, é afastar do exercício do mandato também. Está dizendo que ele não tem condições de exercer esse mandato. Acabou. Não, mas aí ele está falando em relação ao processo em particular. Não, mas por quê? Ele agiria de outro modo? Ora, né? Se o Supremo tem como absolvê-lo? Não tem. Não. Então, assim, ou ele será julgado até 2018 e vai ser cassado, ou se isso não acontecer, digamos que ele se recandidate, já tratei disso aqui na semana passada, nem acho que se reeleja, hein? Não acho que se reeleja. Mas digamos que aconteça, vai ser cassado do mesmo jeito. Então acabou. Cunha já está cassado. Cunha já era.
Ele pode ter uma influência aqui e ali ainda, parlamentares amigos, gente que ele ajudou, gente que teme a sua delação premiada, eventual, né? Que deve ter, porque aí nem pode não ser coisa da Petrobras, pode ser grana de campanha, sei lá o quê. Né? Pode ter, isso pode. Isso agora, é algo que o pessoal também está comentando aqui, viu, Reinaldo? O superpoder do Cunha acabou. Se o poder do Cunha não seria justamente saber de muita coisa em relação... Mas esse é, de algum modo, o poder de todo político. A questão é saber se ele, mesmo jogando a farofa no ventilador, consegue alguma coisa para si mesmo hoje. Né? Conseguiria o quê? A essa altura, mesmo a delação premiada do Cunha, depois de tudo que se sabe contra ele, sobre ele, depois de todas as tentativas que ele fez de obstruir a investigação, depois de todas as manobras realizadas, depois de todas as mentiras contadas, e a maior delas é justamente essa, que é a maior ou a mais grave, porque ele mentiu numa CPI, é justamente essa que vai lhe render a possível cassação. Que delação premiada a Cunha poderia fazer a ponto de conseguir minorar a sua situação? Duvido muito. Claro que algum poder para isso, algum poder de fogo, ele tem. Ninguém chega a ser Eduardo Cunha acumulando poucas informações, né? Especialmente com os métodos a que ele recorria, e agora fica cada vez mais claro, né? Mas não, olha, gente, esse superpoder, isso é um pouco mito. Às vezes a gente, até a imprensa, às vezes resiste a reconhecer, setores da imprensa resistem a reconhecer quando alguém caiu, acabou. Né? Acabou. Enfim, o Cunha era, assim, o Cunha era o nosso malvado predileto, como disse o Roberto Jefferson e outros, né? Malvado predileto ele era dos amigos dele, mas também daqueles que eram críticos. O Cunha é um filé mignon do noticiário, né? Mas o fato é que ele está acabado. Entendeu? É verdade. E vai terminar lá na 13ª vara, junto com a família. Que talvez seja hoje a maior preocupação dele, claro, né, Reinaldo? A prisão. E, inclusive, a prisão dos seus familiares. Teve até aquelas lágrimas, aquele choro, né? Assim, quem sou eu para duvidar do choro de alguém? Achei... Não, chorou, tudo bem, não vou especular, tá bom. Vamos em frente. Não, porque aí mexe com família, não gosto. Bom... Vamos ao segundo assunto, então, hoje, Reinaldo, do programa de hoje. Eu queria que você comentasse a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que libertou Carlinhos Cachoeira e o senhor Cavendish, essa que foi a batizada Operação Saqueador. Isso. E depois, no domingo, soltou um outro, Adir Assad, né? O mesmo Nefi Cordeiro. Olha, vamos dizer o seguinte, vamos lá. Todo mundo sabe que eu não sou, eu até brinquei hoje no blog, né? Eu não sou rainha de copas que sai por aí falando corta-lhe a cabeça, corta-lhe a cabeça. Eu sou contra o uso de prisão preventiva como antecipação de pena, já deixei isso claro muitas vezes. Já tomei pancada por causa disso, mas enfim, é do jogo. Ou eu estou aqui para falar o que eu penso, ou não vale a pena. Então, eu não sou favorável à prisão preventiva como antecipação de pena, nem sou favorável à prisão preventiva como método persuasivo, né, para fazer delação premiada. E por mais que a Lava Jato diga que isso não está em curso, lamento, eu acho que está em curso. Não estou fazendo juízo a respeito, acho que está em curso. Muito bem. A justiça, cada juiz, como se diz assim, cada juiz uma sentença, cada cabeça uma sentença, né? Agora, não pode ser cada cabeça uma lei, porque senão começa a ficar complicado. Aí é o brasileiro que não entende nada, aí a gente também não entende nada. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Nós temos pessoas presas hoje, que eu chamo marinheiros de primeira viagem, podiam não ser marinheiros de primeira viagem no crime, mas foi a primeira vez que a lei pegou, certo? Fato. E que estão lá em prisão preventiva. Já chegou ao STJ ou ao STF e os tribunais superiores falaram, preso continua, ou presos continuam. Agora vamos pensar, seu Carlinhos Cachoeira, Operação Monte Carlo. Lá atrás, né? Lá atrás, 2012. E junto com a Operação Monte Carlo, ficamos sabendo um monte de coisa do seu Carlinhos Cachoeira. Aí nós vimos que ele era uma espécie de operador local de uma estrutura ainda maior que se chamava Delta. Do Fernando Cavendish, que também foi investigado, que chegou a ser preso. A empresa dele foi... A CGU proibiu a Delta de fazer negócio com o governo federal. As coisas cabeludas da Delta vieram a público.
né? E agora eles são presos pela Operação Saqueadores. Não me parece que sejam pessoas que tenham aprendido com aquela experiência, né? Não. Pelo jeito, não. Pelo jeito, não. Né? E, no entanto, o Nefi Cordeiro resolveu soltá-los. Muito bem. Tinha sido um outro juiz, mas depois se descobriu que o juiz era amigo do advogado do Cavendish. Aí, então, veio outro desembargador e soltou do mesmo jeito. Com tornozeleira. Com medida cautelar. E não tem tornozeleira no Rio. Então vai ser mesmo. Aí o TRF diz, vai ser mesmo, da segunda região. Desde que agentes estejam lá e tal. Muito bem. Só isso? Não, isso foi na sexta-feira. No domingo, né, o Adir Assad, esse caso, então, é ainda mais especioso, vamos ver. O Adir Assad foi preso pela Operação Lava Jato. Foi condenado pela Operação Lava Jato a mais de 9 anos de cadeia. Pelo juiz Sérgio Moro, tudo bem, primeira instância, mas foi condenado. Depois, ele foi preso pela Operação Saqueadores. A mesma dos outros dois. E obteve a ordem de soltura junto com os outros dois. Só que não pôde ser executada porque ele também estava na terceira operação, Pripyat. A outra. Você é um veterano, né? Quer dizer, ele é um veterano. E mesmo assim, o Nefi Cordeiro falou, não, tá solto. O que eu não entendo é o seguinte, as pessoas ficam presas em prisão preventiva de acordo com o que está no artigo 312 do Código de Processo Penal, certo? Então, para manter a ordem pública, para manter a ordem econômica, em benefício da instrução criminal, ou então para a execução da lei penal. Pegamos pela última, execução da lei penal. Risco de fuga. Existe? Não. Não existe deles, mas e dos outros existem? Existe? Não. Instrução criminal, em benefício da instrução criminal. Risco de ameaçar testemunha ou de comprometer prova. Bom, provavelmente o juiz achou que não. Em benefício da ordem econômica. Agora, em benefício da ordem econômica e benefício da ordem pública, que mantém hoje alguns presos, o que é, nesse caso, da ordem pública, não é sair dando pancada por aí, sair depredando banco, não sei o quê, não é isso, ou assaltando pessoas. É a evidência de que vai cometer crime de novo. Ou seja, dispõe dos instrumentos para cometer crime e, dada a sua trajetória, tudo indica que o fará. Seja o crime propriamente dito, seja alguma safadeza na área econômica. Olha, eu vou dizer o seguinte, se esses caras não se enquadram nesses dois primeiros itens do artigo 312 do Código Penal, quem se enquadra? Decisão da Justiça se cumpre, mas decisão da Justiça também se debate. Então, se esses rapazes merecem a prisão domiciliar, com esse histórico, eu queria saber por que não os outros. Porque a mim me parece que, dado o que fizeram nas outras coisas, um deles em 3 operações, e dizia assim, não há nenhuma ameaça à ordem pública, nem à ordem econômica. Me parece que há, nos 2 casos. E insisto, eu não sou do tipo que acha que tem que ficar metendo em cano. Não, eu acho que tem que cumprir a lei. Tudo bem, o seu Nefi Cordeiro não é o outro, o juiz que não é o outro, cada juiz decide. Sim, agora, eu acho que a justiça deveria ter, os juízes todos deveriam ter uma preocupação de saber que, e não é atendendo a clamor público, não, é ter uma espécie de um critério que possa ser instrutivo para o conjunto dos brasileiros. Né? E eu acho isso muito pouco instrutivo da forma como aconteceu. Reinaldo, você, ao citar aí a tornozeleira eletrônica, disse que no Rio de Janeiro não tem tornozeleira eletrônica. Então, e não tem mais um monte de coisa. Pois é, vamos continuar a nossa conversa por aí. Então vamos falar do Rio de Janeiro, porque nós estamos a 25 dias do início dos Jogos Olímpicos e o acirramento, a briga entre o Eduardo Paes, o governo do estado e por aí vai, segue acalorada, né? Dessa vez ele deu uma entrevista para o Guardian, na qual ele diz que não é o melhor momento para o Brasil estar aos olhos do mundo e que a Olimpíada é uma chance perdida
pro país. Foi uma chance perdida. No final de semana passado, ele já havia reclamado do Francisco Dornelles, o governador interino. Disse que que chororô por falta de dinheiro atrapalha o Rio e tal. E até nas redes sociais, nesse final de semana, no Twitter, o Eduardo Paes andou atirando para todo lado, reclamando de quem estava dizendo que a situação no Rio era calamitosa, dizendo, olha, que deixem o Rio. Acho que o Eduardo Paes anda um pouco estressado com a chegada da Olimpíada. Eu acho que anda, mas eu vou fazer aqui um pouco advogado do diabo, já fiz da outra vez, fazer de novo. Bom, da outra vez ele disse que a segurança pública do Rio de Janeiro era horrível. Né? Né? É um horror. Aliás, a capa de Veja dessa semana, seguida de um especial multiplataforma, mostrou exatamente isso. Os repórteres passaram 48 horas no Rio de Janeiro. Trabalho. Passaram 48 horas no Rio de Janeiro e foram lá 27 mortes, feridos. Está tudo errado. Está tudo errado. E eu, em particular, aí eu tenho uma questão, sem querer fazer demagogia pessoal, mas a verdade está em arquivo. Né? Durante um bom tempo, eu fui praticamente, desculpem, o único crítico da política de segurança do Rio de Janeiro. Briguei com todos os meus amigos cariocas, todos, de direita e de esquerda. Nossa, tem amigo de esquerda? Tem. Briguei com todos. Eu disse, olha, tá errado. Tá errado. Começa que tem um conceito de paz que está absolutamente equivocado. Polícia comunitária, que não foi invenção do Rio de Janeiro, é uma coisa. Polícia pacificadora é outra. Pacificar quem, cara pálida? E ali estava claro que era pacificar bandido e polícia. Não, bandido não pacifica. Bandido se enfrenta e se prende. E se vence. Por mais difícil que seja. Mas sempre será mais trabalhoso fazer acordo com eles. Eu estou acusando a existência de um acordo, eu estou acusando a existência de um acordo tácito, não de um acordo formal. Não ali, vamos nos reunir aqui, vamos fazer. Não, ninguém faz isso. Quer dizer, alguns até fazem, mas não é o caso. Mas um acordo tácito havia. Então estava na cara que aquele negócio não ia dar certo. Já tratei disso aqui semana passada. E aí o Rio se entubou de várias maneiras, né? Claro que a Olimpíada custou também, não venha dizer que não, mas o Rio perdeu os royalties do petróleo porque o preço do petróleo despencou. Uma coisa é combinar a Olimpíada quando o petróleo está 120 o barril e depois o petróleo cai a menos de 50. Né? Cai o royalties. E também a divisão que houve. Bom, então o Rio perdeu o caixa e perdeu pela recessão porque todos os estados perderam. Então a situação está difícil, numa segurança pública já equivocada. Bom, quando o Eduardo Paes diz a segurança é horrível, mas durante a Olimpíada vai funcionar, um pouco está funcionando como anfitrião aí. E até ele lamentou, justiça se faça, ele disse, é uma pena que continue ruim até a Olimpíada e continuará ruim depois da Olimpíada. Uhum. E é verdade. Né? Quanto a reclamar de dinheiro, bom, eu acho que o governo Dornelles tem que fazer o quê? A realidade é essa. Ele não inventou aquela contabilidade. E já estava muito ruim no governo Pezão também. Aliás, o Eduardo Paes sabe disso e já achava a administração do Pezão um horror, porque naquela conversa vazada com Lula, ele não tornou público, mas já ficou pública, ele disse, né, que uma coisa era negociar com Lula e Sérgio Cabral, outra coisa era com Dilma e com Pezão. E até soltou um palavrão ali. Né? Então, é um governo incompetente? O governo do Estado. Eu acho o Eduardo Paes um bom prefeito da cidade, isso eu já disse. Eu acho que a parte que lhe cabia fazer, ele fez. Não sei que esteja metido, que se saiba não está metido em nenhuma irregularidade. Se tiver, que pague, como todo mundo. Que eu saiba, não. Né? Que eu saiba, não. Parece que o nome dele apareceu citado por alguém, mas não ligado a nenhuma irregularidade. Não sei. Parece que não. E ele está dizendo o que agora? Olha, o país perdeu uma boa oportunidade? É verdade. Se vocês querem que eu pergunte que diabos ele está fazendo no PMDB, eu posso perguntar. Ô, Eduardo, que diabos você está fazendo no PMDB? Junto com essa turma aí que fez isso aí. Aí ele poderia responder, bom, fora do PMDB aqui não se fazia nada no Rio de Janeiro, porque o PSDB não existia, o PT não existia,
o que também é verdade. Né? O brizolismo ainda tem uma herança maldita lá no Rio de Janeiro que destroçou tudo. Né? Podemos cobrar, porque é do PMDB. Agora, que o país não está aproveitando em que sentido? Você vai virar vitrine internacional no momento em que a economia está com uma recessão de quase 4%, com desemprego de 11%, com juros de 14,25%, não é? Com a segurança pública, no caso em particular, né, no caso em espécie, como diria o Marco Aurélio, em petição de miséria, com a saúde do Rio de Janeiro colapsada há muito tempo, a saúde colapsada. Poderia ser diferente? Poderia no sentido ideal? Poderia. Tivesse, então aí sim, eu posso perguntar para Eduardo Paes, por que ficou dando sustentação tanto tempo ao governo federal, se o governo federal estava executando políticas públicas erradas que redundariam nisso aí? Talvez porque senão eu não teria apoio para fazer o... Bom, enfim, as pessoas têm suas circunstâncias. Mas eu estou dizendo, há um questionamento a ele que é legítimo fazer, que é um questionamento político. Agora, lhe tirar a razão objetiva, essa eu não tiro. A razão objetiva que eu digo é, o país está perdendo sim uma chance. Está perdendo uma chance. Ou então, quando ele disse, vão chegar aqui, não pense que isso aqui é Washington, não pense que isso aqui é não sei o que, é Nova York. E não é mesmo. É verdade, uma das razões de ser da Olimpíada era realizar serviços urbanos que pudessem melhorar a vida da população. Alguns foram realizados, outros não. Né? Se você faz uma Olimpíada com um país crescendo 4%, 5%, 3%, vai, não vamos crescer, 3,5%. Se você faz com um país crescendo, se você faz com um país que tenha juros decentes, que tem uma inflação decente e com o mercado de trabalho funcionando a pleno vapor, não ia ser muito melhor? Ia ser muito melhor. Agora, estamos arcando com a chamada contribuição milionária de todos os erros, né? Como disse Oswaldo Andrade. Está nessa. E é um péssimo momento? É um péssimo momento, sim. Então, nesse sentido, ele tem razão objetiva. É isso que eu estou dizendo. Agora, cabe fazer o questionamento político. Porque ninguém que está aí era estranho a ele, do ponto de vista político. Então ele poderia ter exercido o seu papel de liderança também, sendo mais crítico a essa gente toda. Não foi. Preferiu ser o executor de obras, preferiu ser ali a coisa, vamos fazer a Olimpíada, tal. Bom, foi uma escolha pela qual ele está pagando também. Né? Reinaldo, então para a gente encerrar, alguém me lembrou aqui nas redes que o Comitê Olímpico Internacional hoje convidou a presidente afastada Dilma Rousseff para a abertura dos Jogos. Eu já dei uma sugestão nos Pingos, vou dar mesmo. Eu quero então ouvir a sua sugestão. Eu ouvi nos Pingos, mas vamos lá, passo para cá, porque o presidente Michel Temer também vai. Olha, eu faria o que eu chamo combo da vaia. É uma ideia boa, o combo da vaia. O que é o combo da vaia? Vai todo mundo. Vai todo mundo, todas as autoridades, porque aquela velha história lembra do Nelson Rodrigues, que o Maracanã vai até minuto de silêncio? Não é isso? E vaia. Escuta aqui, o Lula não foi vaiado no PAN e a popularidade dele estava acima de 70%? Foi. Foi, né? Foi. A Dilma, já na Copa do Mundo, aí não, aí ela a coisa já estava ficando feia para ela, tá? Já tinha tido 2013, já estava ruim. Mas, no PAN, não. E o Lula tomou uma vaia estrepitosa, né? Então, vamos fazer o seguinte, é boa a minha sugestão. Temer, porque o Temer, se for, vai ser vaiado também. Ele tem que abrir a Olimpíada, vai abrir a Olimpíada, declaro abertos os jogos. Então, assim, o Temer vai ser vaiado, a Dilma vai ser vaiada, Eduardo Paes vai ser vaiado, e se Jesus Cristo chegar lá, também vai tomar uma vaia. Então, faz o seguinte, faz o palanque da autoridade, alguém anuncia, olha as autoridades aí, gente! Mostra o telão, toma um vaião, coletivo, acabou. Uma outra alternativa poderia ser a delegação da vaia. Isso. Né? Porque tem a delegação dos países, você poderia mandar um bloco da bloco da vaia. Então, assim, eu falei, junta tudo, né? Porque é evidente, né, que se essa senhora aparecer, ela vai tomar uma baita vaia. Mas ele também vai. Ele também vai. Primeiro que é da natureza, né?
Se eu fosse político, né, eu jamais apareceria nesses ambientes que não tem a ver com política. Esporte, sempre, as pessoas acham que é oportunismo, as pessoas acham que você está querendo, ainda que faça parte do protocolo. Vai lá, aparece lá, declara aberto, junta tudo, vai à coletiva e acabou. E cada um pega a sua parte, né? E pronto, para não ficar, porque é claro que é constrangedor, né? Não tem jeito. As pessoas estão com o saco cheio dos políticos. É normal. Se no PAN estava assim, se na Copa do Mundo, quando se sabia muito menos do que se sabe agora, aconteceu aquilo, você imagina agora. Parece que a coisa não tem fundo, que não poupa ninguém, não poupa partido, não poupa político. Tem um enfaro, né, dessa coisa toda. Então a minha sugestão é essa. Combo vaia. Muito bem. Reinaldo Azevedo, nosso tempo acabou e você agora vai pegar umas fériasinhas, não é isso? Eu vou pegar umas fériasinhas, eu vou passear um pouquinho, né? Mas aí estamos de volta dia 1º de agosto, é segunda? Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, isso. Dia 1º de agosto estamos de volta. Legal, então, bom descanso para você. Até mais. Esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência nas redes sociais. Lembrando que daqui a pouco tem o repeteco desse programa no site de Veja e no blog do Reinaldo. Até mais.